observando que a natureza é parte da gente, é a mãe, é a protetora, então nós também devemos a ela esse cuidado. Dela a gente tira o sustento, dela a gente tira a moradia, o vestuário, tudo a gente tira dessa terra. Então, por que não cuidar dela, que é estar cuidando de nós mesmos, né? Isso que toda a comunidade preserve, né? Preserve o meio ambiente, porque é através do meio ambiente que nós vamos sobreviver futuramente. Porque a gente sem a nossa terra, a gente não tem nada. Esse ecossistema e cuidam dele, ele vai viver, vai se reproduzir. Se você predar ele, ele vai mudar, até uma hora que ele vai chegar e vai ficar inviável, né? Desde 1500, quando os portugueses invadiram o Brasil, os indígenas se tornaram alvos de uma imensa violência, que persiste até os dias de hoje. Durante a colonização, os indígenas foram escravizados, explorados, assaltados, catequizados, violentados e dizimados, sofrendo todos os tipos possíveis de agressão. O genocídio continua, as invasões nunca tiveram fim, e hoje em dia, com a disputa de terra, só se intensificam. O Brasil continua em guerra. Para os indígenas, esse é um estado permanente. Sempre foi e sempre será necessário guerrear na tentativa de garantir seus direitos e manter sua cultura. Além de sofrer forte preconceito e discriminação, os povos precisam enfrentar uma série de questões de terra, mesmo possuindo direito originário do território devido a toda a história de seus ancestrais. Sofrem uma grave dificuldade para fazer a demarcação, além de terem que lidar com grileiros, produtores rurais e garimpeiros, tentando invadir, queimar, desmatar e tomar todas as suas terras. Tudo se torna um quadro político, e os ruralistas fazem ainda mais pressão. O governo de Jair Bolsonaro, por outro lado, apenas negligencia o lado dos indígenas, dificultando a delimitação e tomando medidas que favoreçam a economia, liberando áreas, incentivando o agronegócio e o desmatamento e as queimadas. Em 2021, houve um aumento considerável do desmatamento de 29% em relação a 2020, e o ponto alto que impede que este cresça são as terras indígenas. Apenas 2,5% desse desmatamento, ou seja, apenas 263 km² de toda a destruição no bioma, ocorreu dentro de territórios indígenas, mostrando então que, além da terra ser um direito constitucional aos povos, demarcar novas áreas é uma ação efetiva de combate ao desmatamento. Esses 2,5% apresentados se dão devido a invasões de terras indígenas, e junto com essas invasões vem a violência. Em 2 anos de governo Bolsonaro, as invasões cresceram cerca de 137% e o número de assassinatos de indígenas 61% de 2019 a 2020. Sendo importante também destacar que cada área desmatada na Amazônia impacta a disponibilidade de água doce e o equilíbrio climático, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Então, a questão de terras que os indígenas estão enfrentando afeta a todos nós. Um exemplo claro e preocupante de conflito em terras indígenas vem sendo o aumento de garimpo e invasão nas terras Yanomamis, o que vem gerando preocupações de senadores e especialistas que afirmam que o cenário de violência e devastação ambiental é característico de uma fragilização das medidas de preservação do meio ambiente e da ausência de uma política de proteção territorial, que incentivam a ocupação e exploração ilegal dessas terras. Não são situações isoladas, é um cenário de horror que está se alastrando nas terras indígenas. Isso mostra todo o descaso do Estado brasileiro, dos governos, um profundo ataque aos direitos humanos. Isso é inaceitável. Outro tópico sério que deve ser questionado e abordado é o chamado marco temporal. O marco temporal é uma ação do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que defende que os povos indígenas só podem reivindicar as terras onde eles já estavam a partir do dia 5 de outubro de 1988, que é quando aconteceu a Constituição Brasileira. Só que esses são territórios que pertencem aos povos indígenas, no qual eles podem utilizar seus recursos naturais e desenvolver suas culturas. Também podem ser habitados por uma ou mais etnias, e o direito dos índios ao território deveria ser exclusivo e permanente. Segundo os indígenas. Os indígenas defendem que têm direito originário à terra, por estarem aqui antes da criação do Estado brasileiro. Porém, mesmo com o marco temporal estando ao lado dos indígenas, não é tão assim na prática, uma vez que o mesmo ignora os povos que foram expulsos de sua terra sob violência ou devido à expansão rural e urbana dos brancos, pelo desmatamento ou proliferação de doenças quando a Constituição Federal existiu. A visão de terra para os brancos sempre foi diferente da visão indígena. E devido a isso, é importante ressaltar que,
Determinados territórios também são uma maneira direta de conexão com os antepassados, da manutenção da própria cultura e também de sobrevivência diante à expansão da vida urbana e rural do Brasil. Então, é muito mais do que problemática as invasões e as violências. Já para os ruralistas, ou seja, a bancada ruralista no Congresso Nacional, o marco temporal é defendido, uma vez que defendem a condição que novas terras só podem ser demarcadas para indígenas que estavam sob o território em disputa no dia 5 de outubro de 1988. Um indígena morreu e outros 6 ficaram feridos em um confronto com fazendeiros. Na última semana, um grupo de fazendeiros tentou retomar a posse das terras e o índio acabou sendo morto. Garimpeiros ilegais entram em suas terras, espalham o vírus da Covid-19 e ameaçam líderes indígenas. A morte de uma adolescente Yanomami depois de sofrer estupro por garimpeiros. Mudou. O índio mudou. Tá cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Agora estou me sentindo o cacique. Mas é o cacique do nosso Brasil, rapaz. Vamos lá. O fogo no mesmo lugar é o indígena, é o caboclo. Se você proibir... Em 1994 foi fundado o Instituto Socioambiental, mais conhecido como ISA, que trata-se de uma organização de sociedade civil brasileira sem fins lucrativos, com a missão de defender a diversidade socioambiental brasileira, seja nos corredores de Brasília ou no chão da floresta. Esse último trecho foi retirado do site do ISA. O ISA atua ao lado de comunidades indígenas, quilombolas e extrativistas, como parceiros, com o objetivo de desenvolver soluções para que protejam os nativos, seus territórios, fortaleçam sua cultura e saberes tradicionais, elevem seu perfil político e desenvolvam uma economia sustentável. Desde 1967, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, é o órgão indigenista oficial responsável pela promoção e proteção aos direitos dos povos indígenas de todo o território nacional. A FUNAI foi criada em meio ao cenário de ditadura militar, uma vez que, na época, as políticas indianistas foram subordinadas aos planos de defesa nacional, construção de estradas e hidrelétricas, expansão de fazendas e extração de minérios. A FUNAI atua na missão de proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, seguindo os princípios que garantem a pluralidade étnica e cultural, o que é previsto constitucionalmente. Além disso, ela está comprometida com o respeito às tradições desses povos nativos, a fim que seja respeitada a diversidade sociocultural. Para nós, quilombolas e indígenas, essa é a pauta: contra-colonizar. No dia em que as universidades toparem aprender as línguas indígenas em vez de ensinar, no dia em que as universidades toparem aprender arquitetura indígena e toparem aprender para que servem as plantas da caatinga, no dia em que eles se dispuserem a aprender conosco como aprendemos um dia com eles, aí teremos uma confluência entre os saberes, um processo de equilíbrio entre as civilizações diversas desse lugar, uma contra-colonização. Os povos indígenas não fazem parte do Brasil. Os povos indígenas são o Brasil. São eles que cuidam da fauna e da flora, que protegem a floresta e que por mais de 500 anos habitaram o território onde hoje chamamos de Brasil. Só o fato de nós não pensarmos neles como estrangeiros, e sim como a cara do país e a cara da nossa floresta, já é um começo. Mas além disso, lideranças indígenas já fazem abaixo-assinados anualmente ou até mais para que o governo reconheça a sua voz. E para fazer parte desse reconhecimento, basta entrar em sites como o Greenpeace ou o site do CIMI. A floresta está em perigo e nós, calados e alienados àqueles que não se importam com ela, àqueles que tratam o Brasil como algo a ser explorado, como algo que grita dinheiro, fazemos parte dessa ameaça. O mundo está dependendo de uma confluência entre culturas para que as coisas não desmoronem. A floresta deles é a nossa floresta, os biomas deles são os nossos biomas e, portanto, proteger os indígenas é proteger nós mesmos. Ser índio é tudo, é um orgulho, é perseverança, é luta, é determinação, lutar pelos nossos objetivos, que é a nossa terra.